há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós ali estejais. Então está em jogo. Então ali ele quis dizer, né? No momento em que ele falou que ia ser aprisionado, que ia partir, né? Ia deixar os discípulos, eles ficaram apreensivos, né? Preocupados, temerosos, né? Porque eles não esperavam esse tipo de desfecho, vamos assim dizer. Aí Jesus, para tranquilizá-los, fala isso aí, né? Há muitas moradas na casa do Pai, eu vou preparar o lugar, e depois que tenha preparado esse lugar, eu voltarei e vos retirarei e vos levarei para mim. E aí, na sequência, ele fala que vai mandar um Consolador, que vai estar com eles e que vai relembrar tudo que ele disse e vai falar muito mais coisas ainda, que vai explicar melhor todas as coisas que ele disse, que em momentos em que ele não podia ser muito claro. Então, que esse Consolador, nós sabemos que é a doutrina, a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, que veio trazida pelos Espíritos superiores para que fosse codificada, né? Allan Kardec veio, recebeu dos Espíritos superiores, codificou essa doutrina para que nós possamos ter de volta Jesus. A doutrina esclarecedora e consoladora, que é a doutrina espírita, é o próprio Jesus redivivo, voltando à nossa presença nos ensinamentos que os Espíritos trouxeram com mais clareza, bastante clareza inclusive, do que quando Jesus estava presente e disse pessoalmente esses ensinamentos. Porque na época que ele disse esses ensinamentos, a humanidade, os apóstolos mesmo, ainda não estavam preparados para entender, para compreender as verdades que a doutrina nos mostra hoje, como essa das muitas moradas da casa do Pai, entre outras, né? Então a casa do Pai é todo esse universo, né? As diferentes moradas são todos os mundos que circulam no espaço e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Ou seja, se nós olharmos para o céu à noite, né, a gente vai ver quantidade de luzinhas brilhando, de estrelas, de planetas que estão nessa nossa, né, ao nosso redor, no nosso plano, né, celeste. E a gente sabe que não fica só nisso, porque nós temos a Via Láctea, né, onde se localiza, né, o sistema solar, onde tem o planeta Terra, tem outros planetas, mas não é só ela que existe. Existem outras Via Lácteas aí, espalhadas por esse universo infinito, e todas elas cheias de planetas, cheias de mundos, e todos esses mundos habitados, porque não teria sentido criar mundos e deixar desabitado. Para que criar os mundos? Os mundos são a morada dos espíritos. Eles foram criados para que os espíritos, que somos nós, tivéssemos lugar para morar, para viver, né? Independente da diversidade dos mundos, porque os mundos são diferentes um do outro, não são iguais, né? Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. O que ele quer dizer? Que além de ter esse universo infinito, povoado de planetas que são mundos habitados, cada mundo tem as suas regiões também determinadas, circunscritas, quase que circunscritas, onde os espíritos ali estão residindo ou passando temporadas
de acordo com a sua, como ele fala aqui, de acordo com a sua, seu estado de evolução. Então existe nos mundos, por exemplo, aqui na Terra, nós temos o plano espiritual da Terra. A Terra é um planeta que está, ele tem ele é envolvido num fluido energético, que é o fluido cósmico, de energias coerentes com as energias dos espíritos que aqui habitam. Então é um planeta de materialista, vamos assim dizer, mais materialista, onde nós estamos encarnados num corpo material, vivendo uma vida material, que é muito forte e que nos arrasta para as nossas paixões. A matéria nos arrasta para as paixões todas elas, que são atrativas. Como Jesus disse, a porta larga é muito atrativa, a porta estreita que é a porta que leva à salvação, ou seja, que leva ao desenvolvimento que nós devemos ter, ao caminho previsto que Deus quer que a gente trilhe, né? É uma porta estreita, mas a porta larga é a porta da matéria, da vida material, é a porta atrativa que nos atrai e nos faz com que as nossas paixões se revelem, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? O gosto pelas coisas da matéria, pelos divertimentos, pelas coisas mais fúteis, né? E muitas vezes esquecendo completamente a vida espiritual. Então esse é o mundo que é a Terra. Então é um mundo em que, no seu plano espiritual, essas energias estão, vamos assim dizer, bastante espalhadas por todo o globo, vamos assim dizer, no plano espiritual da Terra. Porque as energias do plano espiritual da Terra, elas são diferentes das energias do plano espiritual, vamos dizer, de Júpiter ou de Mercúrio, porque são planetas diferentes da Terra. E a gente não sabe que nível de energias circulam esse planeta. Nós sabemos que Júpiter é um planeta mais evoluído que a Terra, né? Marte, são energias talvez melhores do que a Terra. Mas cada planeta é envolvido pelas energias ou pelo fluido cósmico que é correspondente ao nível de evolução daqueles espíritos que ali residem. Então nossa Terra, ela tem o plano espiritual, e nesse plano espiritual tem as regiões que os espíritos, né, que são atraídos para essas regiões, porque elas são proporcionais ao entendimento e à evolução de cada um. Então tem regiões boas. Nós estamos dizendo que a Terra é um planeta de mais sofrimento, é um planeta mais materializado, mas não é absoluto, é muito relativo. Nós temos, vamos dizer, uma escala de 1 a 10 de evolução na Terra, porque se chegar no 11 a gente já pode ir para um planeta melhor. Então até o 10, esse é um exemplo grosseiro que eu estou dando, até o 10 é pertinente a residir na Terra. Do 11 já é pertinente a um planeta melhor. Só que, por exemplo, o 8, 9 e 10 já são bem melhores a evolução dos espíritos. Do 7 para baixo já vai piorando a qualidade evolutiva de cada um. Então assim, é bem proporcional. E eles se misturam um pouco, porque não existe uma linha, daqui para lá é assim, daqui para cá é desse jeito. Não, elas se misturam. A evolução é assim. Nós estamos vivendo momentos em que nós estamos a nossa mente, o nosso corpo espiritual, as nossas energias estão mais para o lado do amor, da caridade, mas em determinados momentos pode estar para o lado da violência também, porque nós somos imperfeitos ainda, nós estamos oscilando, a nossa evolução ela acontece gradativamente. Então nós podemos ter irmãos bem coração mais endurecido e podemos ter irmãos, como sabemos que temos, de coração já bastante evoluído, mas aqui ainda, em que num processo seguinte de evolução, de novas reencarnações, poderão muito bem estar em outro mundo melhor. Então a Terra, ela tem esse processo evolutivo também, e todos os planetas têm processos evolutivos. Então é uma mescla
né, de qualidades que se misturam. Então ele fala o seguinte: conforme se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tem. Então, assim, o espírito, nós, quanto mais desenvolvidos na nossa caminhada nós somos, nós temos uma visão, uma percepção mais de qualidade melhor. Por exemplo, nós estamos num mundo encarnado, enquanto estamos na carne, as nossas percepções, elas são quase que tolhidas pela força da matéria. Então, assim, a minha percepção encarnada, ela é pequena. Eu não consigo ver muito na frente, eu não consigo perceber certas coisas. As paixões tolhem a minha visão, me fazem ter grandes ilusões. Quando eu estou fora do corpo, quando o espírito está desencarnado, as percepções se ampliam. E quanto mais evoluído ele é, em termos de amor ao próximo, em termos de vivência, né, dentro da lei divina, ele tem uma percepção melhor no mundo espiritual. Ele tem acesso a regiões melhores do mundo espiritual, porque as suas energias, elas vão se compatibilizando com boas energias que estão lá no plano espiritual em determinadas regiões. Em outras regiões, as energias são mais grosseiras, mas é a mesma energia, muda a qualidade da energia, elas são mais grosseiras. Então, o espírito que não tem aquele processo evolutivo bastante desenvolvido, que ainda está preso a muitas paixões, ele não consegue nem perceber as boas energias que estão às vezes do lado dele. Ele automaticamente é envolvido pelas energias compatíveis com a sua condição, com o seu íntimo, com a sua forma de viver. Então, isso dentro do mundo. Agora, para os mundos, a observação é a mesma. Os mundos são divididos em várias categorias também, e os espíritos que habitam uma determinada categoria, ele não tem acesso a categorias melhores, porque ele não consegue perceber, as energias dele não permitem que ele circule para outros mundos melhores, mas ele consegue perceber os mundos inferiores, porque ele já transitou por aqueles mundos, e as energias dele, apesar de evoluindo, elas não atingiram um patamar melhor, mas a parte inferior, a parte mais grosseira, ele consegue caminhar e perceber e habitar essas regiões. Então, assim, existe a variação de regiões dentro do planeta e a variação dos mundos, da qualidade dos mundos, né? Enquanto uns se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Então, uns não conseguem afastar da Terra, do plano material. Outros percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulados sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui de delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, essas energias, essas moradas, elas são relativas. Os espíritos, eles conseguem, de acordo com a sua evolução, transitar por essas moradas. Por exemplo, um exemplo bom que nos ensina bastante a vivência no mundo espiritual é o livro Nosso Lar, que o André Luiz traz para nós,
como que é o que aconteceu com ele, onde a gente vai conhecer ali naquele livro as regiões mais trevosas do planeta, as regiões mais sublimes. E ele lá, contando que ele viveu aqui na Terra uma vida sem muita preocupação com a vida espiritual. O André Luiz é um exemplo meio atípico, porque ele evoluiu bastante assim no mundo espiritual depois que ele desencarnou. Ele teve a evolução dele, ele cresceu, mas enquanto encarnado ele era uma pessoa normal como qualquer outro encarnado. Não era religioso, não tinha grandes, tinha suas ambições, nunca se preocupou com a vida espiritual. Ele era médico, mas comum, normal, não fazia grandes caridades. Aliás, as consultas, os atendimentos gratuitos que ele fazia, ou as caridades que ele fez, foi por insistência da esposa dele, de pessoas que levavam, insistiam para ele não se preocupava muito. Mas ele, quando ele desencarnou, ele foi para o plano espiritual, para uma região trevosa, vamos assim dizer. Ele foi chamado umbral. Umbral são as regiões mais... Umbral significa passagem, porta. Mas são regiões do plano espiritual onde as energias mais grosseiras predominam. E ele lá não conseguia perceber energias melhores. Por exemplo, o mentor dele, o Clarencio, estava lá o tempo todo do lado dele, tentando ajudá-lo, e ele não conseguia ver, porque as energias que ele estava envolvido eram grosseiras, e ele sofria com isso. E todo mundo chamava ele de suicida. Por que ele não suicidou? Mas ele foi um suicida indireto, nós sabemos, porque ele morreu em consequência de doenças de descuido dele. Então ele foi um suicídio indireto. Mas ele não conseguia ver. Ele conseguia perceber os espíritos grosseiros que chamavam ele de suicida, que estavam em volta dele lá, mas não conseguia ver do lado dele o espírito de luz, por causa das energias. Então essa região é uma região diferenciada. Nosso lar é uma colônia de ajuda, de energias melhores. Então os espíritos mais grosseiros lá do umbral, eles não conseguem chegar lá no nosso lar e ir para lá e entrar, não. Eles vão para lá levados por espíritos superiores, espíritos que vai lá buscar. Um busca outro, para ser tratado, mas sozinho eles não vão. Então isso aconteceu com o André Luiz. Quando o André Luiz conseguiu perceber a presença do Clarencio, já tinham passado 8 anos que ele estava desencarnado lá no umbral. E aí ele percebeu aquela presença e foi levado para a colônia do nosso lar. E lá ele estudou, ele cresceu, ele aprendeu, viu lá os processos, arrependeu-se das suas atitudes. Ele cresceu, ele evoluiu numa linha, num plano linear, assim, lá no plano espiritual. Então raramente acontece essas coisas, porque nós espíritos precisamos de várias reencarnações para a gente ir desenvolvendo. Ele conseguiu esse desenvolvimento lá no plano espiritual. E ele nos mostra nos diversos livros que nós temos aí do André Luiz, como que é esse plano espiritual, como que os espíritos passam por ali, o que eles sofrem, o que eles sentem, as dificuldades que eles têm. Então esse livro, o livro Nosso Lar, é o primeiro livro do André Luiz, e eu aconselho, recomendo que quem lê vai ficar satisfeito. Eu acho que todo mundo já leu, todos já conhecem esse livro, teve até o filme aí, Então, essas moradas, elas estão espalhadas por aí, aguardando os espíritos que vão evoluindo. Por exemplo, a Terra, nós temos diferentes classes de mundo. Nós temos os mundos primitivos, onde os espíritos são colocados mundos inferiores, que chamam aqui, e mundos superiores. Então, mundos primitivos são espíritos que são recém-criados, vamos assim dizer.
espíritos ainda que não têm conhecimento, espíritos que ainda estão começando a desenvolver, eles são colocados em mundos primitivos. A partir do momento que eles começam a desenvolver, eles vão criando, eles vão aprendendo a usar o livre-arbítrio, eles vão aprendendo a usar a inteligência e a razão, e eles começam a criar as suas próprias dificuldades, ou seja, eles começam a ser responsabilizados pelas suas atitudes. Então, por exemplo, o espírito que é recém-criado, que não conhece ainda nada, ele não pode ser responsabilizado por suas atitudes ainda, porque ele ainda não sabe usar a sua liberdade, ele ainda não tem conhecimento, a sua razão ainda está adormecida. Então ele está habitando mundos primitivos onde essas sensações vão se desenvolvendo, né? Ele é guiado muitas vezes pelo instinto, né? Que é uma inteligência administrada pelos espíritos superiores e por Deus, né? E ele vai desenvolvendo essas potencialidades, a razão começa a inteligência, a razão. Então ele começa a perceber que pode tomar decisões, e com isso ele vai começando a usar o seu livre-arbítrio, e aí ele começa a ser responsabilizado. Aí quando ele começa a ser responsabilizado, ele começa a criar problema para ele, porque ele está acostumado a viver influenciado pelos seus instintos, né, mais animalizados, vamos assim dizer, porque o homem primitivo, aquele homem que vai para o planeta primitivo, ele é recém-saído do animal, ele ainda não conhece nada realmente, ele tem os seus instintos apurados, como o animal tem, mas a sua inteligência começa a funcionar, mas a sua razão ainda está adormecida, ele ainda não sabe discernir o que é o bem e o que é o mal. Então quando ele começa a descobrir isso, ele começa a aprender, ele começa a ser responsabilizado pelas suas atitudes. Ele começa a perceber a inteligência dele, usar a inteligência, e ele começa a usar o instinto inteligente, ou seja, tem um instinto de caça, vamos assim dizer. Agora, o animal, ele tem um instinto de caça, né? Mas guiado pela espiritualidade que cuida dos animais, né? Ele caça o necessário para ele, é um instinto de sobrevivência. Mas o homem, vamos supor, o homem que tem a inteligência, ele pode usar o instinto de caça, usando a inteligência dele, muito mais, aí ele consegue criar situações, ele consegue caçar de forma até inadequada. Ele começa a caçar por prazer, ele começa a fazer uma série de atitudes contrárias à lei divina. Então, assim, ele usou a inteligência dele para atuar, fazer com que um instinto, né, agir de acordo com o instinto, mas dentro de uma inteligência. Ele começa a criar armadilhas, ele começa a fazer umas coisas que os animais não fazem. Esse é um exemplo grosseiro que estou dando só para entendimento. Então, ele começa a ser responsável. E aí, esse mundo primitivo ele está vivendo esse mundo primitivo, ele começa a desenvolver, e aí chega um ponto em que ele precisa começar a ser responsabilizado por todas essas atitudes. Ele já adquiriu conhecimento, né, já aprendeu a mexer com as ferramentas, ele já sabe, ele já não é primitivo mais na questão do desenvolvimento. Aí ele vai para um segundo mundo, que é o mundo de provas e expiação. Porque no mundo primitivo ele atingiu o limite no desenvolvimento. Aí ele vai para o mundo de provas e expiação, ou expiação e prova. O que é esse mundo? É onde a lei de causa e efeito vai fazer ele começar a atuar na vida dele. Onde ele vai começar a ser responsabilizado pelas suas atitudes. Onde ele já tem conhecimento do que ele pode fazer, do que ele não pode. A lei divina que está no coração dele já está começando a fazer presente na vida dele. Então ele começa a ser responsabilizado. E aí é o mundo que nós estamos, o segundo mundo, na categoria dos mundos, que é o mundo de expiação e provas. Onde nós estamos revendo as nossas atitudes, nós estamos caminhando nessa evolução da lei divina, percebendo os nossos erros, nos arrependendo, né? À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo no mundo espiritual, ele vai tendo aquela visão mais ampliada das coisas,
ele começa a perceber o caminho que ele deve seguir. E quando ele começa a perceber o caminho que ele deve seguir, ele começa a ver que ele está no caminho errado. Então, ele começa a buscar a forma de caminhar corretamente. Ele começa a perceber a necessidade de corrigir os erros que ele cometeu, de ressarcir a natureza no ponto em que ele criou a desarmonia. Então ele começa a ter o arrependimento, ele começa a ter, pedir para poder oportunidade de acertar as contas. Então esse é o mundo de prova e expiação. Por isso é um mundo de sofrimento. Mas ainda é um mundo onde a maldade prevalece. O amor no coração dos homens ainda está muito adormecido. Então a parte intelectual, a parte material, vamos assim dizer, ela começa a desenvolver, a inteligência do homem está bastante desenvolvida e alguns buscam o caminho correto, outros prevalecem na lei da matéria, porque se comprazem mais. Ainda não foi, o coração ainda não despertou para a necessidade de um caminho diferente. Então esse é um mundo mesclado de boas intenções e de muitas más intenções, porque o mal prevalece nesse mundo. E esse é o nosso mundo hoje em dia. E aí o Espírito aqui, Pai, nós estamos vivendo aqui, nesse mundo de prova e expiação, e a gente pode notar que todos nós somos bastante diferentes uns dos outros. Nós temos espíritos aqui encarnados que são bem animalizados. Nós temos aí a marginalidade, os assassinos, aqueles que não têm amor pelo próximo, aqueles que ainda usam o instinto, usam a inteligência para fazer o mau uso da sua capacidade instintiva. Então nós temos aí no meio de nós, claro, nós sabemos os noticiários aí, as coisas que acontecem, tem espíritos de coração endurecido, mas temos muitos espíritos que já estão no nível de amor ao próximo. Nós temos quantos irmãos aqui nesse mundo que estão trabalhando para o bem do outro? Quantas entidades aqui na Terra, quantas ONGs, quantas pessoas estão envolvidas em ajudar o próximo? É muito mais do que os maus, se a gente for observar. Mas os maus, como a maldade ela tem mais propaganda, a gente tem mais acesso a saber das coisas ruins do que das coisas boas. Mas existem a maior parte, a gente pode dizer que a maior parte da humanidade, de modo geral, se preocupa com o outro hoje, se preocupam com o próximo. Então já tem o coração mais voltado para o bem, apesar de que estão envolvidos ainda nas energias ruins. Então esses espíritos estão já próximos de um próximo mundo, um mundo diferente. Os outros ainda continuam presos a esse mundo de sofrimento e vão continuar nele enquanto não se modificarem. Então a Terra, ela é um dos mundos da nossa Terra que está se preparando para uma terceira categoria evolutiva, que é o mundo regenerativo. O que é o mundo regenerativo? É um mundo onde prevalecerá mais o amor ao próximo, não mais prevalecerá a violência. As coisas ruins vão estar banidas desse mundo de regenerativo, onde nós que estaremos, como Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Quando ele fala herdar, porque Jesus sempre falava no futuro, quando ele fala herdarão a terra, ele já estava dizendo isso. Quando a terra se tornar um mundo de regenerativo, só os mansos aqui ficarão, por isso herdarão a terra. Os outros não ficarão mais. Aqueles espíritos ainda endurecidos, que ainda não conseguiram galgar um degrau acima do processo da materialidade, vamos assim dizer, permanecerão no mundo de sofrimento. Não permanecerão no mundo de regeneração. Não herdará essa terra. É como aquela parábola do festim de bodas.
quando o rei chegou lá, o dono da festa, e viu que estava todo mundo na festa, mas tinha uma pessoa lá que estava sem a roupa nupcial, foi convidado a se retirar da festa. Pega esse moço que está sem a roupa nupcial, vai atar as suas mãos e jogá-lo nas trevas onde haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, aquela pessoa que está sem a roupa nupcial ia ser convidada a se retirar. E essa roupa nupcial são as qualidades que nós vamos angrangeando, vamos conquistando na nossa vivência. Essas qualidades, de acordo com a lei, nós estamos conseguindo essa qualidade de amar ao próximo, de se preocupar com o outro. Então, isso vai fazendo com que nós tenhamos uma roupa nupcial. O nosso espírito vai começar a estar revestido de vamos assim dizer, de uma coloração mais bonita, de uma limpeza melhor no nosso coração. E isso, no mundo espiritual, é muito importante, porque é representativo. Então, aqueles que assim não procederem, não poderão ficar na festa. Ou seja, o que é a festa? A festa é um mundo melhor. Então, quando a Terra se transformar totalmente em planeta de regeneração, esses espíritos endurecidos que aqui estão hoje vivendo, estarão sendo reencarnados em outro mundo. Por isso, há muitos morados na casa do meu pai. Mundos de regeneração, tem vários. Mundos de prova e expiação, tem muitos. Mundos primitivos ainda tem bastante, porque Deus continua criando espíritos. Espíritos continuam sendo necessitando de moradas para começar suas evoluções. Então esses mundos estão por aí. E os espíritos, nós estamos destinados, eu estou dizendo do nosso planeta, mas se outros planetas de provas e expiação também, que vão passar por processo regenerativo, também vão passar por isso. Então o espírito pode sair de um planeta que está sendo regenerado como a Terra, junto com o espírito aqui da Terra, e os dois ir para o mundo lá de prova e expiação, para continuar a passar por esse processo de aprendizado através do sofrimento. Porque o sofrimento é que é a forma de aprendizado para esses espíritos. Então a Terra se transformará num mundo regenerativo, onde 90% dos espíritos ali encarnados, que eu espero que seja todos nós, estaremos ali com as energias condizentes de mundo de regeneração. Ou seja, ainda necessitados de reencarnar, ainda necessitados de passar de ressarcir a natureza em alguns aspectos que nós desarmonizamos. Todos nós desarmonizamos a natureza em vários aspectos. Nós ainda teremos dívidas a resolver, mas não seremos mais aqueles espíritos endurecidos. Nós não necessitaremos mais do sofrimento, do grande sofrimento, das doenças que fazem com que o espírito passe por momentos difíceis no processo de aprendizado. Porque não existirão mais as doenças, não existirão mais certas dificuldades que são comuns hoje no mundo que vivemos. Então, mas estaremos ainda necessitados de continuar aprendendo, de continuar desenvolvendo, onde nós vamos continuar crescendo na categoria evolutiva e em algum momento lá no futuro estaremos aptos a ir para o mundo, para um terceiro, uma outra categoria, que é a categoria dos mundos felizes, mundos de espíritos puros. Então, o que ele fala? As diferentes categorias dos mundos que existem, né? Ele fala aqui do ensino dado pelos espíritos, pelo que os espíritos trouxeram na codificação, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos. Então tem igual eu disse, os piores, os melhorzinhos e os felizes, né? Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade. Entre eles, aos que esses últimos, né, os de inferioridade, ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso.
e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, assim, existe mundo de provas e expiações igual à Terra? Existe na mesmo nível da Terra, existe mais inferior ainda, e até os tipo homem das cavernas, ainda existe por aí. E existem os melhorzinhos, os regenerativos, que é o mundo que a Terra vai se tornar, já existe outros, e os mais superiores, né? Que ele fala aqui. À medida que a Terra se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, o espírito não se preocupa muito com as coisas que nos atraem hoje, as coisas do mundo, da matéria, né? As ilusões que a gente vive nesses mundos, não vai existir isso mais, né? Ninguém vai ficar doido para ir para uma balada, porque vai ter outras prioridades, vai ter outra, a cabeça é outra, a visão de felicidade, de coisa boa é diferente. Então não vai ter balada, porque ninguém vai querer, ninguém quer balada, aquilo não tem importância mais. Então vai mudando a mente dos espíritos, a categoria mental deles, os objetivos vão se alterando, sempre em benefício para o bem, sempre para melhor, né? Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. Então, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam esse mundo. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma. Mundos de expiação e prova, onde domina o mal. Mundos de regeneração, que é o próximo que nós vamos passar, né, nossa Terra. Mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então é um mundo onde não tem as grandes felicidades dos mundos superiores, mas o espírito está mais tranquilo, onde ele pode refletir com mais calma, onde ele pode trabalhar melhor a sua evolução, porque não tem as dificuldades, não tem as doenças, não tem as fomes, não tem esses processos mais. Então é um mundo onde o espírito vai repousar. Em relação a uma vida de sofrimento, de um mundo de prova e expiação, o mundo de regenerativo é um mundo de descanso praticamente, tá? O espírito vai ter tempo para, com calma, ele trabalhar o seu crescimento ali nesse mundo, sem os sofrimentos de um mundo de expiação. Os mundos ditosos, que são os mais acima, onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então os mundos ditosos prevalece o bem sobre o mal. É claro que vai ter espíritos ainda precisando ainda estão aprendendo, ainda tem alguma coisa de orgulho, ainda tem alguma coisa de vaidade, assim, mas o mal, de um modo geral, ele não existe. O mal, de um modo geral. E ele vai trabalhando isso ali. Aí quando ele estiver totalmente desprovido de mal, aí são os mundos ditosos, espíritos já de alta envergadura, espíritos depurados mesmo, são os mundos superiores, né? Esses mundos, e os mundos celestes, onde os espíritos já passaram por todas as formas de desenvolvimento, já se desenvolveram em todos os aspectos, tanto moral quanto intelectual, e já estão ali em cima, no nível de Jesus, no nível angelicais, são os espíritos dos mundos celestiais. Então, essa é a evolução que existe dos mundos, né? Então nós temos, por exemplo, os mundos inferiores e os mundos superiores. Vamos ver aqui. A qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores não é absoluta, como eu disse, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior
com referência aos mundos que estão acima ou abaixo, né? na escala progressiva. A Terra, por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram. Restos do estado primitivo, que a Terra foi primitiva, antes de passar para a expiação era primitiva. Então, ainda tem restos dessa civilização. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que habitam os mundos mais atrasados que a Terra. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Então, a gente pode, nesse ponto aqui, a gente observar que até o corpo físico que o espírito toma para reencarnar nesses mundos tem uma qualidade inferiorizada. São diferentes. A forma é a mesma, forma humana, mas os traços são grosseiros, né? Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto, né? Eles são os primitivos. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Então a gente já tem dentro de nós aquela sensação que nós temos um pai, que tem alguém acima de nós que manda no pedaço ali. Então a gente já tem essa sensação. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então a gente são espíritos que estão ali grosseiros, ainda sem conhecimento, mas tem a mão divina guiando, mostrando aqui o caminho, e eles vão aprendendo. Nós somos como se fossem adestrados por Deus ali nesses órgãos primitivos. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Então, e difícil é reconhecer nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Então, entre um mundo primitivo e um mundo de prova e expiação, existem os mundos, vamos assim dizer, intermediários, que servem de morada temporária para os espíritos. Então, desde o mundo primitivo até os mundos celestes, entre eles, há muitos mundos que são temporários, que são mundos onde os espíritos utilizam essas moradas de forma temporária em missões. Por exemplo, se um espírito vem lá do mundo celeste, lá, um mundo lá superior, né, um mundo ditoso, para vir executar uma missão aqui na Terra, muitas vezes ele precisa de se reabastecer de energias. Ele precisa preparar muitas vezes o seu corpo espiritual. Jesus, por exemplo, para poder nascer aqui na Terra, ele ficou, acho que foi 1000 anos, uma coisa assim. Foi mais ou menos isso? Uns 1000 anos preparando o seu corpo espiritual para ele conseguir uma reencarnação aqui na Terra. Tão grosseira são as energias da Terra em relação ao corpo espiritual de Jesus, que é um espírito celeste. Então o seu corpo espiritual ele é tão fluídico, tão sutil, que ele não conseguia, ele simplesmente vinha aqui para a Terra. Dessa forma, existem os espíritos superiores que são bastante evoluídos. Talvez não cheguem
não vamos chegar nem na situação de Jesus, mas em mundos mais inferiores do que Jesus, mas bastante evoluído do que a Terra. Esses espíritos muitas vezes precisam se preparar um pouco, o seu corpo espiritual, acostumar com as energias da Terra. Então existem alguns mundos que são intermediários ali, que eles se aportam ali, se preparam, ficam ali uma semana, 2 dias se preparando para poder chegar na Terra. Eles vão cumprir a missão aqui na Terra, ficar aqui algum tempo, e depois eles vão voltar para o mundo deles. Então esses mundos intermediários, na volta também, eles precisam se reabastecer de energias, eliminar as energias grosseiras que tiveram contato na missão deles aqui na Terra. Então esses espíritos, eles usam esses mundos intermediários. Então entre os mundos principais, né, mundos de prova e expiação, mundo primitivo, mundo de todos, mundo celeste, tem os intermediários, que servem de morada para esses espíritos. Então o espírito ele pode sair de qualquer mundo para poder ir no mundo inferior, para poder ir em missão. Mas nem todos conseguem sair do mundo inferior para ir no mundo superior, porque as energias deles, eles não conseguem ter energias compatíveis com a qualidade dos mundos superiores. Então eles não têm acesso. Eles podem ir ajudados pelos espíritos lá do mundo superior, que vai envolver uma energia que vai fazer uma preparação para eles conseguirem ir até lá. Eles vão, ficam pouco tempo e voltam, mas ajudados. Sozinhos não conseguem transitar. Conseguem transitar da qualidade deles para baixo, sozinhos para qualquer lugar, mas para cima não. Então esses mundos, eles estão aí em todo esse universo. Não necessariamente eles estão na Via Láctea. Não necessariamente é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, não. Pode ser esses e só pode ser outros que a gente nunca viu falar, que a gente não conhece, porque a própria ciência ainda não tem acesso a todo o universo. Nós sabemos que existem milhares de galáxias aí parecidas com a Via Láctea, cada uma delas com milhões de planetas, mas não temos acesso a todas. Isso é uma incógnita, porque é o infinito. Só Deus sabe. Nem os espíritos superiores conseguem ter uma ideia concreta de quantos planetas, de quantos mundos estão à disposição aí. Não, só Deus sabe isso. Então cada um deles tem lá seus espíritos que residem nesses mundos, que têm as suas missões e as suas qualidade espiritual, qualidade do corpo espiritual, tudo é compatível. Então os espíritos que estão no mundo celeste, eles podem vir aqui à Terra, todos eles vêm aqui em missão, vêm trabalhar aqui nas colônias espirituais, mas eles precisam de preparação, de trabalhar o seu corpo espiritual para receber essas energias que são mais grosseiras. Então eles aportam com muita frequência os mundos que são os mundos temporários, os mundos intermediários, né? Nos mundos que chegam a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas da vida da Terra, diferente completamente. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e sobretudo purificada. Então, da mesma forma que nos mundos inferiores, o corpo espiritual, o corpo material, o espírito, é grosseiro, de acordo com a matéria grosseira que pertence a esse mundo, nos mundos ditosos, nos mundos superiores, o corpo já é mais embelezado, a matéria é mais sutil, a matéria tem mais qualidade, é mais leve. Então o espírito não precisa se arrastar pelo solo, ele consegue se locomover fluidicamente. O espírito consegue se locomover numa velocidade, é a velocidade do pensamento. Os espíritos superiores dos mundos ditosos, eles se manifestam em qualquer região através do seu próprio pensamento, da sua vontade. Então, quando dá nos espíritos dos mundos ditosos, então o seu corpo é um corpo
Nos mundos ditosos e lá de Jesus, nem existe o corpo mais material, existe somente o corpo espiritual. Então é tão fluídico que é. Então o que ele fala é isso? O corpo nada tem de materialidade e não está consequentemente sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que predominam da matéria, que a matéria provoca. Então o corpo não tem doença, ele não tem necessidade de alimentação, por exemplo, não precisa de estar alimentação sólida, igual nós precisamos aqui, para fortalecer o nosso corpo. Não, a alimentação fluídica. Muitas vezes a alimentação desses espíritos é mental. É uma alimentação, eles se reúnem, muitas vezes, esses espíritos superiores, lá nas suas regiões, lá onde eles habitam, tem locais onde se reúnem para fazer uma prece. Essa prece é uma forma de alimento. Eles saem dali revigorados, ouvir uma música celestial. Então eles se reúnem, ouvem aquela música celestial, aquilo ali é um alimento para eles. Eles se revigoram. Então, assim, de tão fluídico e tão diferente que é desse processo grosseiro nosso aqui. Então o espírito, à medida que ele sai do plano terrestre, aqui desencarna e vai para o mundo espiritual, muitas vezes tem colônias espirituais que a alimentação já vai sendo diferenciada, mas ainda existe alimentação sólida, frutas, essas coisas ainda existem. Mas o espírito muito materializado, ele sente a necessidade de alimentação ainda, de dormir. O espírito tem que deitar para dormir, igual nós temos que descansar aqui. Lá no mundo espiritual eles não precisam mais. O espírito é 24 horas. E ele senta para fazer uma prece e dali ele se alimenta, ele revigora suas forças e sai. Então quando ele vem em missão de um mundo superior e ele aporta nos mundos intermediários, ali eles passam um processo de oração, rever o plano de trabalho deles, reúne com outros espíritos superiores ali. Isso para eles já é um descanso e continua o trabalho. Então é completamente diferente da vida material, né? E aí a gente vê o seguinte: os mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos. Então não existe polêmica, não existe confusão. As relações são sempre de amizades. Jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual. Então o espírito, ele é superior, como Jesus, quando estava aqui encarnado, ele tinha uma superioridade imensa com relação aos espíritos obsessivos, né? Os obsediadores lá, aqueles ele curava as doenças, curava aqueles paralíticos, muitas vezes, os cegos, que eram obsessões que estavam causando aquela doença, só de mandar, ordenar que aqueles espíritos obsessores se retirassem. Então ele tinha condição moral para poder o espírito não retrucar para ele, não. Porque é espírito que o espírito superior, o espírito inferior, não conseguia nem vê-lo devido à condição moral dele. Então, assim, é uma ordem, eles não retrucavam. Então, esses espíritos, eles têm essa condição de moral e intelectual. O espírito que está lá no mundo celeste superior, ele intelectualmente ele sabe de tudo. No processo de crescimento dele, desde o mundo, desde que ele foi criado, até ele chegar naquele mundo celeste, ele aprendeu tudo. Todas as ciências ele tem conhecimento. E moralmente ele é um exemplo, ele não tem erro. Então, assim, intelectual e moral é o suprassumo. Ninguém vai bater de frente com ele, né? A
superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Então, um espírito, para adquirir certa autoridade, ele é conferida a ele uma autoridade baseado na sua vida, no seu mérito, e ele não é questionado não, porque não tem como questionar. Então aquele espírito, ele recebe um cargo, vamos supor, de coordenar um determinado trabalho, todos os outros espíritos têm maior respeito por ele, porque se ele recebeu aquele cargo, porque ele merece, ele tem condições morais e intelectuais para poder exercer aquele cargo, né? O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se cada vez mais. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Então o espírito ele se esforça para cada vez se melhorar. Então o objetivo dele é ficar sempre melhor, não tem mais aquelas ambições, não tem mais ambição, né? Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros. Todos os homens ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens, sim, em maior ou menor quantidade, conforme os têm adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação, e numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Então, nós temos esses diferentes mundos habitados aí à nossa disposição, e que nós temos que trabalhar na nossa vida, no dia a dia, a nossa intimidade, sempre procurando, tendo como base, galgar esses mundos felizes. Então nós temos que estar vestidos com a nossa túnica nupcial, a nossa roupa nupcial é o nosso perispírito, é onde está registrado o que nós somos, onde está registrado todas as nossas dificuldades também, tudo aquilo de bom que fazemos e tudo aquilo de ruim também está registrado ali. Então é uma roupa que nós temos, nossa roupa espiritual, que muitas vezes não está bem, não está bonita. Ela não está refletindo uma luz bonita muitas vezes. E isso lá no plano espiritual é uma condição sine qua non para que todos os espíritos nos respeitem. Através só de olhar para nós. Vai ver através da nossa condição espiritual que nós somos, ou somos bons ou somos ruins. Qualidade de pensamentos e qualidade de intenções que tem no nosso coração são refletidas na nossa roupa espiritual. Então, se nós somos espíritos ainda com uma roupa encardida, nós temos que limpar essa roupa. E como que nós vamos limpar essa roupa? Através de trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar as nossas qualidades morais, para que a gente possa se manifestar no mundo espiritual e espíritos que olharem para nós, e esse espírito é um espírito que merece respeito. E aí é que nós vamos galgar esses mundos felizes. Senão nós vamos continuar nesse mundo nosso de provas e expiação. A terra vai deixar de ser um mundo de sofrimento e nós vamos ser transportados para outra terra de sofrimento. Porque nós precisamos sofrer. Enquanto nós não nos modificarmos, não pegarmos um caminho correto, é claro que a intenção já é um grande passo. O esforço em melhorar já é um grande passo. O esforço de melhorar já melhora a nossa condição. Então nós temos que ter pelo menos o esforço de melhorar. Não é necessário que melhoremos de um dia para o outro, mas com o esforço e a nossa dedicação, a gente cada dia pode ser melhor do que o dia anterior. E cada dia a nossa roupa encardida espiritual pode se embranquecendo, pode se ficando mais clara, mais bonita.
e nós vamos ter condições de galvar esses mundos felizes um dia. Agradeço toda a atenção de vocês. O tempo acabou, tem muita coisa para falar ainda, mas infelizmente, muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Logo após a prece, as pessoas que quiserem tomar passe, é só se dirigir ao canto de cá, canto desse cantinho, e será dado o passe. No mais, é agradecer a abordagem somente, né? E agradecer a Deus essa oportunidade de aprender. As palestras na Casa Espírita trazem um resumo do que a gente deveria estudar. Nós vamos passar essa vida estudando e vamos sair daqui sem saber muita coisa. E vamos voltar outra para estudar de novo e ainda vamos, porque o universo tem muitos segredos, né? Então a gente precisa estudar. Eu tenho 2 recadinhos aqui. Primeiro, é a implantação do culto cristão no lar, do Evangelho no lar, né? O culto no lar é uma reunião que normalmente se realiza com a família, né? Com o objetivo de unir todos numa direção de conciliação, de aprendizado, de amor, né? Todos nós sabemos que nós não estamos sozinhos. O próprio Paulo diz que existe uma multidão de testemunhos nos acompanhando. E no nosso lar também tem os nossos anjos guardiões, tem os espíritos familiares que às vezes ficam conosco, tem às vezes algum espírito que se afiniza com a gente pelas coisas que a gente gosta, né? E o culto, ele equaciona essa união. Ele consegue, por exemplo, algum espírito que acha que está ajudando e às vezes está atrapalhando, consegue levar esse espírito para um lugar que ele possa ter mais proveito. Enfim, o culto cristão no lar, ele é a base do estudo do Evangelho do Cristo. Quem quiser, tiver interesse, pode pegar informações aqui na portaria, né? E nas redes sociais da casa, Instagram, o site, né? Aliás, o melhor local para se saber do que acontece aqui, as horas que acontece, o que está precisando, é o site da FEIM, Fraternidade Espírita Irmão Miramês, feim.org.br. Não sei se é .br, feim.org. Enfim, é isso aí. A gente está sempre precisando aqui de reforço nas cestas básicas. Então a gente faz um apelo, está sempre fazendo. Quem puder trazer alguma coisa, cada reunião que vier trazer, vai estar ajudando a gente, tá? Ajudando a gente na distribuição para os nossos irmãos necessitados. No mais, é agradecer nosso amigo amado Jesus, a equipe do Irmão Miramês que trabalha aqui em prol de nos ajudar e nos dar a oportunidade de crescermos, e a nossa Mãe Santíssima, que está sempre com o seu manto de amor nos protegendo. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz.